Ô Ivens, a gente tem visto aí toda essa questão da pandemia influenciando, impactando vários setores ali, né, de empresas, principalmente a gente viu aí nos últimos tempos os shoppings fechados, todos eles com algum tipo de restrição, mas em algum momento esses empreendimentos eles vão voltar a ter circulação, inclusive já tem um movimento aí um pouco mais recente de shoppings pedindo na justiça para poder fazer abertura, enfim. A questão que eu queria perguntar para você é se for pensando assim, né, dependendo do investidor, sob o olhar do investidor, pensando nesse cenário que a gente tem, seria interessante ele olhar mais para o setor de shoppings em ativos em bolsa ou de repente nas empresas propriamente ditas, ou de repente olhar para os fundos imobiliários? E como que ele faz essa comparação para saber o que é mais interessante, o que é mais o que é melhor, na verdade, na estratégia dele? Essas são formas diferentes de se expor ao setor, né? Acho que quando você vai em bolsa, você está se expondo muito mais ao resultado você está se expondo de fato ao resultado da empresa, né? Da empresa que gere os shopping centers, né? Quando eu estou entrando via fundo imobiliário, eu estou olhando de fato para o fluxo de aluguel que vai vir. Eu acredito sim que quando a gente vai via fundos imobiliários, a gente está olhando mais para a retomada ali de curto prazo, né? Ou a retomada mais momentânea de fluxo de caixa, porque então o fluxo de caixa ele é distribuído pelos fundos, né? Então o investidor ele vai sentir provavelmente esse movimento antecipado do que quem compra ações. Quem compra ações vai depender da melhora significativa do setor, mas pode dar um upside maior, né? O risco é maior, a ideia é que o upside também lá na frente seja maior quando você tiver essa retomada. Então vai muito do apetite de risco do investidor, se ele realmente está procurando algum retorno maior, sabendo que ele está correndo mais risco, porque ele entra como sócio da empresa, da administradora, e o resultado não é só o pagamento o recebimento, né, dos aluguéis, ou via fundo imobiliário, em que ele vai estar procurando mais o fluxo de caixa dessas lojas quando elas voltem a pagar aluguel, ou voltem a ser alugadas, já que a gente está vendo muita coisa fechada por aí. Então é muito mais uma decisão de exposição a risco. Na dúvida, o investidor pode, né, tendo de novo perfil para isso, ele pode fazer uma diversificação entre fundos imobiliários e ações, mas aí um ponto importante, olhar se o setor não está tendo um peso muito grande na carteira, né, porque se eu estou em ações de shoppings e fundo imobiliário de shopping, eu tenho o setor de shoppings muito carregado na minha carteira, então eu tenho que fazer também essa análise setorial em relação ao peso dos ativos na minha carteira como um todo, né. Mas isso posto é muito mais uma questão de risco e de busca por retorno do que necessariamente alguma outra análise, ou na verdade é a primeira análise que tem que ser feita, né, que pode ser a análise que dê a principal resposta para o investidor.